Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus por estarmos aqui mais uma tarde na presença do Senhor. Uma tarde gostosa, uma tarde onde Deus tem provido a nós a estarmos mais um dia com você. Aleluia, para falar das coisas de Deus, para ministrar uma palavra, fazer pedidos de oração, orar. É isso que nós estamos aqui a fazer. E você é nosso convidado a estar conosco, aleluia, a cada dia que nós estivermos aqui. Hoje não é diferente, uma terça-feira gostosa, começando a nossa tarde da bênção. Eu quero ler versículos, na verdade, da Bíblia, que a palavra do Senhor diz assim, no Salmo 118. Só este salmo, só este versículo nessa tarde para nós orarmos. E eu vou estar fazendo os pedidos de oração e orarmos, amém? Salmos de 118, o versículo 1 apenas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, irmãos. Como é lindo a gente abrir a Bíblia e ver Deus falar conosco. Realmente o Senhor é bom. Realmente o Senhor é maravilhoso. Ele tem feito coisas grandes, coisas maravilhosas nas nossas vidas. E creio que na sua vida, né? Da semana passada até hoje, da terça-feira passada até agora, nessa terça, eu acredito que Deus tem feito coisas maravilhosas na sua casa, na sua família, né? Na sua vida. Então é motivo de alegria. Por isso que esse salmo diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu quero estar mencionando, queridos, alguns pedidos de oração nessa tarde. Pessoas que têm nos ligado, pessoas que têm assim falado com a gente, mandado um recadinho, né, pedindo oração. Então nós vamos falar alguns nomes, né? Alguns eu não tenho, mas a gente no final pode estar orando novamente. Se você entrar conosco e fazer algum pedido, a gente vai estar anotando e depois a gente vai estar orando mais uma vez no final pelos pedidos de oração desta tarde, amém? Então aqui eu quero continuar pedindo oração pela minha irmã Janete, pela minha irmã Lucy, o meu cunhado Joel, que está necessitado de oração, que Deus venha de encontro à vida dele, cure, aleluia, e eu creio porque Deus é um Deus de cura. A Sebastiana, nossa prima ali de Mato Grosso, ela está por fazer uma cirurgia. Continua pedindo oração. Amém? Pelo seu filho também, Ricardo, que Deus entra com providência de libertação. A nossa irmã Cida, ela está por fazer uma cirurgia nos olhos, né? No olho. Ela fez um laser esses tempos agora e vai fazer na outra vista também. Então que Deus venha de encontro à vida da nossa irmã Cida Bozete, a nossa irmã Marli, nosso irmão Hamilton, né, o seu esposo, está necessitando de oração, queridos. Está com pós-cirurgia, foi tudo bem, mas houve um problema na perna, uma cicatriz, uma enfermidade que não está fechando, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para fechar, aleluia, este corte, né, e sarar em nome de Jesus. Então nossa irmã Marli tem pedido oração por ela, sua família, seu esposo. Nossa irmã Marie, nosso irmão Gilmar também tem pedido oração. A nossa irmã Francisca, nosso irmão Américo, aleluia, também por saúde, que Deus entra com providência na vida dos nossos amados. A nossa irmã Késia, uma amada irmã, que é nossa amiga ali também do Mato Grosso, né? Ela tem pedido oração por sua família, pela empresa, que Deus coloca as mãos de providência sobre a vida da nossa irmã Késia e sua família. E os demais irmãos pedidos, que alguns têm pedido, mas a gente não sabe, né, no momento. Mas assim, como eu disse, no finalzinho do culto, hoje ainda, a gente vai estar orando novamente por esses pedidos de oração, alguns outros que entrarem online, e a gente estará olhando, se não der para olhar, mas a gente vai estar colocando diante do Senhor. As minhas cunhadas, Ana, Elizabeth, também sempre tem pedido oração pela família, por filhos, né? A Evanilde, nossa prima, também tem pedido pela família, pelas filhas, que vai ter bebê agora, já está por esses dias mesmo, e ter bebê, que Deus entra com providência. Enfim, outros, né, problemas. Ela também pediu, eu lembro agora, domingo, pelo patrão do seu filho, Adilson, que Deus abençoe o Marcos, em nome de Jesus. Então, irmãos, alguns a gente até lembra, né? Mas são muitos. Então, se você tiver algum, pode mandar, se der tempo a gente vai
pegar o nome. E se não der tempo, querido, de falar o seu nome, a gente vai estar orando. E Deus sabe todas as coisas. Então Ele vai te colocar na mão dele e vai agir em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estar fazendo essa primeira oração. Que você ali onde você está, na sua casa, seu trabalho, eu não sei onde você se encontra agora. Se coloque na presença de Deus. Deus está aqui na minha casa, onde nós estamos, e Ele está aí, aonde você está. E Ele tem poder para agir na tua vida, aleluia, nessa tarde, amém? Pai querido, em nome de Jesus, já quero te agradecer, ó Deus, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder chegar na tua presença, ó Pai, já ter lido esse salmo, Senhor, aonde nós devemos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. E através desta palavra, eu creio que a tua misericórdia é grande, Jesus. E ela tem se estendido a esses pedidos de oração nessa tarde, eu creio. No meio da minha família, muitos precisando, Senhor, do lar de cada um. No meio de alguns amigos, irmãos, famílias, que têm pedido oração nessa tarde, esses nomes, famílias que eu mencionei. Alguns outros que estão conosco nesta hora, alguns outros que vão olhar, ver esta live e vão também estar ali no momento orando, Senhor, buscando a tua presença. Deus, tu és o Deus de cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que age, Senhor, a favor daquele que clama e aquele que busca, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Então nessa tarde, ó Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pega a nossa oração, a nossa petição, a minha oração, a desta irmã, deste irmão, leva diante de Deus e intercede por nós, como a palavra diz, com gemidos inexprimíveis. Há muitas enfermidades, ó Pai, que para o homem não tem palavras de sim. Mas para o Senhor é o último a falar, Senhor. E eu sei que o Senhor é um Deus de cura, um Deus que restaura, um Deus que sara toda enfermidade. E nessa tarde nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, qualquer enfermidade que está no meio desta casa, desta família, em nome de Jesus, que saia. Seja repreendida agora em nome de Jesus. Esta mulher, este homem precisa de saúde, Deus. Esta criança, Deus, precisa de libertação. Este jovem, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nós estamos aqui orando pelo teu povo. A igreja do Senhor precisa de oração. Seja com cada lar, Pai, com cada família neste momento. Nós estamos aqui intercedendo, orando, buscando a tua face. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a continuar, Senhor, orando, a buscar, que não possamos desanimar, não desistir. Deus, Tu és o Senhor e conhece a necessidade, sabe todas as coisas. Diante de Ti nós nos colocamos, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, continua a falar através da Tua palavra, continua a falar ao nosso coração, ao coração daquele que está conosco nessa hora, nesta tarde. Em nome de Jesus, assim eu oro, Deus, e já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, querido, por esta, oração que nós fizemos, por este salmo que nós lemos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, querido. O nosso Deus é bom. Ele tem estado conosco a todo instante. Basta nós abrirmos a nossa boca e o buscar. Aleluia. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele tem palavras, Ele tem providência para nós nessa tarde. Eu quero estar lendo alguns versículos da palavra de Deus aqui no livro de Êxodo. Uma breve meditação para nós. Êxodo 15, 22 a 26. Só que eu vou ler só os dois primeiros versículos aqui, 22 e 23, para que não demore muito. E eu vou dar, se você quiser, depois você pode ler todo o capítulo. Êxodo capítulo 15, versículo 22, diz assim: ali quando o povo já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho, e diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara.
Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-lhe o lugar Mara. E eu vou aqui no 24. E o povo murmurou contra Moisés. Apenas esse parte A do versículo 24. Como eu disse, o povo tinha saído do Egito a mando de Deus, comandado por Moisés, homem de Deus, homem fiel, correto a Deus. E ali passando o Mar Vermelho, onde Deus fez uma gloriosa, aleluia, uma estrondosa maravilha no meio daquele povo, onde eles puderam ver as águas do mar abrir ao meio e eles passaram em seco. Mas aí por 3 dias eles entraram num deserto de Sur. Passaram por vários desertos, mas esse comecinho aqui eles passaram por esse deserto. E ali nós vemos que a palavra de Deus, ela disse aqui para nós que quando chegaram em determinado ponto, 3 dias após ter saído da terra do Egito, visto grande maravilha de Deus abrindo o Mar Vermelho, quando sentiram uma sede, murmuraram contra Moisés. Querido, eu quero compartilhar algo com vocês através da palavra, alguma coisa a respeito de deserto. Antes de todo nível mais profundo com Deus, muitas vezes nós passamos por deserto. Antes de Israel pisar em Canaã, ela passou por muitos desertos, começando por esse aqui de Sur. Antes de Jesus marcar a história da humanidade, sendo usado como nunca, como ninguém, ele passou por um deserto. Deserto muitas vezes, querido, para nós é uma escola. É a prova de Deus para nossas vidas. E qual foi o comportamento ou a diferença entre um deserto e outro? Qual deserto que eu quero dizer? O deserto do povo de Deus, de Israel, e o deserto que Jesus passou. Israel passou quase o tempo todo murmurando, reclamando, questionando, afrontando o servo dele, Moisés. Porém, Jesus, quando passou pelo deserto, ele apenas contra Satanás, ele respondia biblicamente. Você que conhece ali a palavra sabe quais foram os textos que Jesus usou contra Satanás. Nós vemos que se o deserto para nós é uma escola, muitas vezes há matérias a passar por ela. E eu quero dizer uma primeira aqui: quebrantamento e humilhação. A Bíblia diz lá em Filipenses 2:8, diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência e até a morte de cruz. Ele esvaziou de si mesmo. Ele chegou a sua morte de cruz, morte de carne, no meu e seu lugar. Ele esvaziou-se de si mesmo. O segundo ponto, o Senhor quer tratar muitas vezes no nosso coração. Motivações, o nosso caráter, aonde ali o povo de Deus teve que ser tratado muito sobre isso, sobre o caráter deles. Era um povo muito duro, um povo obstinado, um povo que por qualquer motivo se revoltava, afrontava o servo do Senhor, Moisés. E eu quero dizer para você que todo deserto, ele tem um tempo determinado. Ele tem uma intensidade de ter fim. E essa intensidade, quem determina é você, sou eu. Por que será, irmã, que sou eu que determino? Por que quem determina sou eu? Por que, queridos?
Quanto mais nós buscamos o Senhor, menos tempo. Quanto mais desobedecemos o Senhor, mais tempo. É muito simples. Israel demorou 40 anos passando naquele deserto. Olhando os estudos que a gente faz, do Egito a Canaã, é aproximadamente 600 quilômetros. 40 anos, muito tempo. Por outro lado, Jesus passou no deserto sendo provado por Satanás 40 dias e 40 noites. Mas houve uma diferença ali. Jesus não reclamou. Jesus não afrontou a Deus. Jesus não reclamava, não chorava, não maldizia as coisas. Não murmurava. Ele apenas rebatia com palavras da Bíblia. Por que será? Porque era Jesus? Não, querido. Nós podemos também rebater Satanás com a palavra. Basta eu querer, conhecer, buscar, estar na dependência dele. Então, quanto mais eu busco, menos tempo eu passo no deserto. Quanto mais eu insisto em me afastar das coisas de Deus, em não ler a Bíblia, em não buscar o conhecimento, em não buscar a Deus, mais tempo eu passo no deserto. É óbvio. Israel sofreu tanto porque não obedeceu. Era desobediente. Era um povo murmurador. Então, o nosso objetivo, querido, o objetivo de Deus, muitas vezes, não é que nós só saímos do deserto. O objetivo de Deus para mim e sua vida nessa tarde é que você saia dele aprovado. Não adianta eu sair do deserto e continuar desfalecido, continuar cabisbaixo, continuar triste, desanimado. Não. Eu preciso sair do deserto alegre, contente. Porque a palavra de Deus diz assim, nessa tarde ainda para você. Em 1 Coríntios 10, 13, querido. Não vos sobreveio tentações que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, antes lhe dará livramento, de sorte que possais suportar. Toda prova, querido, é suportável, porque Deus, Ele passa conosco. Se nós assim estivermos na dependência dEle. Mas se eu murmurar, questionar, me emburrar, falar, não, pai, chega, vou desistir, não quero mais. Oh, querido, o deserto se torna mais longo. Por isso que eu disse aqui, quem determina o tempo sou eu. É você, querido. Ei, como você está na sua vida de dedicação nas coisas de Deus? Como você está na presença de Deus hoje? Como você tem passado na presença de Deus nesses dias de dificuldade, de luta? Muitas vezes a gente até mesmo quer murmurar. Sim, somos falhos. Porque nós vemos, querido, que Deus, Ele nos anima todo o tempo. É só você procurar na Bíblia. Tem muitos lugares onde Deus nos anima. Deus fala de uma maneira assim que você pode entender. Porque muitos falam assim às vezes, mas eu leio a Bíblia e às vezes não entendo. Oh, querido, peça por o Espírito Santo te liberar, aleluia, te dar discernimento. Para que você entenda e não murmure, para que o tempo seu do deserto seja menos, seja mais brando. Canaã passou muito tempo lá porque eles não tinham um coração quebrantado, não tinham um coração humilde na presença de Deus. E aí Deus era duro muitas vezes, tinha que ser duro com eles. Aqui em Tiago 1, de 2 a 3, diz assim, meus irmãos, tende motivos de alegria se passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então, nesta tarde, querido, não desanima não em meio luta, persevera, o Senhor está contigo.
Esse deserto você não está sozinho, não. Deus está contigo. Ele está passando com você. Ele quer amenizar esse deserto. Então não murmura. Glorifique. Se alegre na presença do Senhor. Glorifique a Ele. Cante louvor a Deus. Aleluia. O que você precisa hoje do Senhor? Você está sendo provado? Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Deus quer que você seja aprovado hoje. Amém? Aleluia. Outra coisa eu quero só te falar. Só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. O que é uma chuva? É um quebrantamento no nosso coração. É um alegrar na presença do Senhor. É regozijar na presença do Senhor. Eu li no Salmo ali agora, 118, dizendo assim: o Senhor é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Oh, aleluia, a misericórdia dele é muito grande. Só quem passa pela luta, querida, fala: oh, como é bom ter vitória. Só quem passa pela luta sabe o valor da vitória quando Deus nos dá. Esta palavra eu tenho para você nessa tarde. Não deixe o seu deserto ser muito longo, não. Dê o tempo para Ele, buscando a Deus, servindo a Deus com alegria, com sua família, com seus amigos, seus irmãos. Busque a Ele. Israel sofreu muito porque era desobediente. Mas não seja desobediente nessa tarde. Busque o Senhor enquanto você se pode achar Ele, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está ouvindo a nossa oração, enquanto o Espírito Santo ainda nos ajuda, enquanto o Espírito Santo fala conosco, enquanto Ele nos orienta. Nessa tarde, querido, Ele está te orientando. Aquebranta o seu coração. Seja mais grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Adore a Ele. Exalte a Ele. É difícil às vezes, sim, querido. Para mim também. Muitas vezes é difícil fazer isso. Porque parece que falar é fácil. Mas não, eu tenho sentido na carne muitos desertos na minha vida. Mas eu tenho passado por eles. Determinado tempo. Enquanto eu busco a Deus. Enquanto eu adoro a Deus. Ali o tempo é determinado. E ele é pequeno. Embora a luta é grande. Amém? Vamos louvar o Senhor em mais uma oração. Agradecer a Ele por esse tempo que Ele tem nos dado. Por essa palavra que Ele tem nos dado já nesta tarde. E eu creio que Ele ainda tem uma palavra ao teu coração. Continue aí orando, buscando, pedindo: Senhor, continua a falar comigo. Deus, eu preciso ouvir mais de Ti. É dessa maneira que o tempo do Senhor é determinado em nossas vidas. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou comigo, aleluia, nesta tarde. Porque o deserto, muitas vezes, nós temos que determinar, Senhor, se eu quero sair dele ou se eu quero permanecer. Então, Jesus, que esta mulher, este homem, nesta tarde, possa determinar que hoje quer sair desse deserto. Que hoje basta esta luta, esta prova. Porque o Senhor está dando força. O Senhor está dando um escape desta tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco, ó Deus. Continua a falar ao nosso coração. Continua a falar à tua igreja, ao teu povo que está ouvindo, ó Pai, esta live. Continua a falar, Senhor. Assim nós pedimos, clamando, orando, aleluia, e agradecendo já, Senhor, por tudo. Continua a falar ao nosso coração, para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Assim nós oramos ainda, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Continue na presença do Senhor, porque Deus ainda tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Amém? A palavra está com o pastor Luiz ainda nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Um abraço pro nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Onde a Santo esposa é o dele, Senhor. a irmã Loide, esteve aí conosco, nos acompanhando, né? E que Deus possa estar abençoando a família Bessegato, né? Irmão, Glória a Deus. esteve conosco
faz uma temporada boa, nós estivemos viajando junto, nós fomos para a Bolívia, né? E ali nós fizemos a obra de Deus, Deus abençoou de uma maneira tão maravilhosa. Depois nós voltamos e depois de algum tempo, Becegata e a família voltou e morou uma boa temporada na Bolívia, né? Aleluia, e glória hoje a está Deus. conosco, se eu não me engano, é pastor em Ameliópolis, né? Quem sabe um dia desse nós estaremos fazendo uma visita aí. Amém, glória a em Ameliópolis, Deus, é junto verdade. com a família Becegato, né? Irmão Olavo, um abraço, amém? Deus abençoe. A missionária, irmã Eunice, também está nos acompanhando. Glória a Deus. Abração. E estamos aguardando, fala pro Marcelo, da vigília, né? Sexta-feira agora nós já terminamos, completamos 23 vigílias já esse ano, né? Ele falou para mim que estaria iniciando junto conosco a segunda campanha. Nós já iniciamos a terceira campanha, hein? Estamos com saudade com o pessoal da Metodista. Manda um abraço lá para o pastor Marcelo. Amém, irmã Eunice? O genro da irmã Eunice. Graças a Deus. Nós estamos felizes nessa hora de poder, uma palavra de alerta para nós, usando a irmã Ivone de uma maneira, vamos dizer assim, tão maravilhosa. Por quê? Porque queira ou não, irmão, nós estamos passando um deserto aí. Deus. Presidente Prudente, novamente, hoje o comércio amanheceu fechado. Estamos passando um deserto aí. Muitas pessoas estão passando pelo deserto, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina que todas as coisas passam, mas a palavra de Jesus, ela permanece para sempre. Aonde Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. Aleluia. Então fica tranquilo, irmão. Glória a Deus. Entre em oração e eu tenho certeza que esse deserto terá fim por alguns dias aí para frente e com certeza Deus nos levará, vamos dizer assim, a rio de águas vivas, que é a pessoa de Jesus que mata a sede do sedento. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nessa tarde, Deus tem trazido uma palavra poderosa para mim. Ontem à noite, onde nós estivemos estudando a palavra, preparando algo para nós nesta noite. E uma palavra assim, que falou muito comigo. Por quê? Porque nós, como temos andado bastante aqui em Presidente Prudente, nessa epidemia aí, nessa quarentena, a gente não tem parado não. Nós estamos visitando aí. Eu creio que diminuiu um pouco as visitas, mas mesmo assim nós estamos fazendo aí uma média de 70, 80 visitas por mês. Aleluia, né? Glória a Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E uma das coisas que eu tenho percebido é a respeito medo de morrer, né? E ontem o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que todo mundo quer ir para o céu, irmã Ivane. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas para ir para o céu, meu irmão, com Cristo, temos que morrer, né? Por quê? Porque nós sabemos que o nosso corpo, o pó, volta. O nosso corpo volta ao pó. E o Espírito volta para Deus. Então Deus falou comigo poderosamente, onde muitos estão morrendo nessa epidemia em que nós estamos vivendo aí há quase 100 dias, vamos dizer assim. Em todo o continente, muitas pessoas estão morrendo. E o que eu tenho percebido, em que eu tenho ido nos lares visitar as pessoas. Ontem mesmo eu entreguei, se eu não me engano, foi 10 ou 11 ceia para as pessoas anciões e algumas pessoas de risco que não puderam estar conosco participando na Santa Ceia, e eu estive lá levando a ceia ontem, né? E eu percebi em que as pessoas estão com medo de morrer. E Jesus falou muito forte ao meu coração que para ir para o céu, a pessoa tem que passar por esse processo, tem que morrer. O corpo tem que voltar ao pó e o espírito, ele volta para Deus, né? Eu quero falar para você, Ivone, eu não tenho medo de morrer, não. Se Jesus falar, vem, eu uso as palavras do apóstolo Paulo.
pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Amém, irmão? Glória Que nós a Deus. possamos estar nesta fé, que nós possamos estar na dependência de Deus através do Espírito Santo. Amém. Então acompanha comigo aí na sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, acompanhando essa live. Acompanha comigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. 1 João, capítulo 4, versículo 8, a parte A, que diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Então nós vemos aqui que nós não podemos viver com medo, irmão. Amém. Porque nós temos Cristo. Sim, Senhor. Cristo que ressuscitou, está vivo. Cristo que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Onde ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. O Consolador está no nosso meio, no meio da igreja. E que nós não possamos ter esse medo. Que nós não possamos, irmão, estar vivendo uma vida temerosa, mas que nós possamos confiar e descansar no Senhor, porque sabemos que é Ele que cuida de nós. Aleluia. Nesta manhã, estive falando com a Kes, lá do Mato Grosso, e eu disse para ela que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Então aí nós vemos, irmãos, o cuidado em que Deus ele tem para com cada um dos seus filhos. Por isso é que nós temos que colocar em prática essa palavra que a Ivone deixou para nós: obedecer. Amém. Né? Deus não quer sacrifício, irmão. Deus ele quer obediência, que nós possamos obedecer a sua palavra. Por quê? Conforme esse versículo que nós lemos, diz que o amor de Deus derramado no crente é a garantia da vitória sobre o medo. Então, o amor de Deus derramado sobre a minha vida, sobre a vida da Ivone, sobre a sua vida, esse amor derramado sobre as nossas vidas é a garantia da vitória sobre o medo. Amém. O medo ele não pode permanecer nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus ele faz morada nos nossos corações através do Espírito Santo. Medo é o sentimento que melhor caracteriza o presente século, irmão. Nós temos visto em toda parte do mundo em que a humanidade ela anda com medo. Por quê? Porque nós estamos vendo que estamos nas últimas horas da igreja sobre a face da terra. E o nosso adversário, ele está usando de todas as suas artimanhas para roubar, ou seja, tirar aquelas pessoas da presença de Deus. E é por isso que nós temos que obedecer a palavra e pôr em prática nas nossas vidas. Aleluia. Para que nós possamos ter paz em abundância. Amém. Porque está escrito lá no livro de João 10:10 que o ladrão, ou seja, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele quer nos dar uma vida e uma vida em abundância. Uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Alegra no Senhor. Não fica olhando para as coisas do mundo. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É dele que vem a providência, é dele que vem o amor, é dele que vem o cuidado, é dele que vem a solução para o seu problema. Por isso, chega de tristeza, amém. Larga de murmurar, louve o Senhor, confia nele, depende dele, esteja na presença dele, e eu tenho certeza que a paz reinará não somente no seu coração, aleluia. Na sua vida, mas no seu lar, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, Jesus. O homem vive inquieto, sem paz e desesperado por causa da insegurança do mundo. As fobias cada vez mais se multiplicam em razão do estresse e da angústia provocada pela desorganização da vida moderna. Mas se você, quando estiver com medo, confiar no Senhor Jesus,
se você se organizar a sua vida e deres lugar a Ele em todas as suas decisões, Ele fará com que a tua vida tome o caminho correto e não terás medo de atingir o propósito para o qual fostes criado. A luta pode ser grande, mas a sua vitória será maior. Amém. Tenha fé, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aí vendo esta vida em que uma vida moderna, desorganizada, onde nós vemos que quase a família não tem tempo para as coisas de Deus. Esquecem o que está registrado lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus providenciará naquilo que nós precisamos. Aleluia. O homem muitas vezes quer fazer pela sua força, pelo seu sacrifício, mas Deus não precisa disso. Deus, Ele quer a obediência. Amém. Que você coloque em prática a palavra de Deus na sua vida, junto com a sua família, para que haja paz, para que haja felicidade, para que haja alegria do Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque esse Deus que nós servimos é que cuida cada um dos seus filhos. Nós vemos que o medo, ele contraria a fé. Olha que interessante. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27 a 31, a palavra do Senhor diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque ele teve medo. Irmão, Jesus está conosco, Jesus está na sua vida, Jesus é a nossa solução, não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é a solução naquilo que nós precisamos. Amém. Glória a Deus. Por isso nós vemos que o medo, ele contraria a fé. Imaginem, irmão, Jesus andando sobre as águas, Pedro, que era um experiente pescador, com certas experiências de rio, de mar, de navegação, porque ele era pescador. Ele desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, andou sobre as águas, mas de repente o vento, que era forte, ele começou a sentir medo. Eu não sei qual é o vento contrário que você está passando, qual é o vento que está soprando na sua vida e que você está achando algumas dificuldades. Não deixe de olhar para Jesus. Não faça como Pedro. Continua olhando para Jesus. Aleluia. Porque o medo contraria a fé. Ponha a sua fé em prática e com certeza você vai alcançar a vitória para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória Porque a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, quem é que crê e confiar que Ele é galardoador, ou seja, presenteador, Ele vai suprir, Ele vai agir, Ele vai fazer naquilo que você precisa. O que é? É uma porta aberta? Ele tem a chave que abre. É a cura, Ele tem o poder para curar. É só Ele que tem poder para curar, porque o profeta Isaías diz que Ele levou todas as nossas enfermidades. E sobre nós repousou o quê? A saúde, a alegria de espírito, a paz. Então não deixe de olhar para Jesus, confia, porque é Ele que cura. É uma libertação, é Ele que tem poder para libertar demônios, aqueles que estão oprimidos. É Ele que tem poder para libertar os que estão oprimidos.
aqueles que estão em depressão, aqueles que estão em angústia. É só Jesus que tem poder para agir, para fazer um milagre nessas vidas. Por isso, nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor. Amém. Glória Medo contraria a fé. Usa a sua fé. Põe a sua fé. Ah, pastor Luiz, a minha fé é tão pequena, mas Jesus falou, se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, meu irmão, você vai orar e o problema vai sair. Amém. Você vai orar e a solução vai chegar na sua vida. Glória para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não nos deu o espírito de temor. Aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então nós vemos aqui que Deus, Ele nos deu o espírito, irmão, de poder, não de temor. O próprio Jesus disse, eis que vos dou autoridade, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Esta autoridade é através do Espírito Santo que nós temos recebido da parte de Deus na pessoa de Jesus. Então não tenha medo, meu irmão, porque aquele que está na sua vida, aquele que está na minha vida é maior daquele que está no mundo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então não tenha medo. Sim, Senhor. Mas sim, Jesus, tenha autoridade de Deus na sua vida. Nós vemos que a fé e a oração vence o medo. Ontem mesmo eu estive fazendo algumas visitas, conforme eu disse, levando a Santa Ceia, e eu vi que as pessoas estão com medo. Uma irmã deu um testemunho para mim dizendo, pastor, eu sempre ia fazer uma visita aqui perto da minha casa, num comércio, onde uma senhora já, vamos dizer assim, de terceira idade, tomava conta lá. E um dia passou o fiscal e viu ela nesses dias de quarentena que nós estamos vivendo, aqui em Presidente Prudente, e disse para ela que ela não poderia ficar naquele comércio, porque ela já fazia parte das pessoas de risco. E ela então pediu para um neto ficar tomando conta lá naquele comércio. E o que aconteceu? Aquela senhora, ela começou a entrar em depressão. Ela criou uma ansiedade tão grande no coração dela que levou ela à morte. Ela teve infarto. Ela infartou. Por quê? O medo, meu irmão, né? Que nós possamos fazer como o salmista, ele nos ensina lá no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, amém, confia nele, glória e ele tudo fará. Aleluia. Então nós vemos que a fé e a oração vence o medo. O salmista lá no Salmo 55, versículo 4, 5 e de 16 ao 18, eu vou estar lendo. Olha o que ele nos ensina. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e horror me cobriu. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Se essa mulher, ela fosse, vamos dizer assim, discipulada, orientada, numa simples palavra, como nessa tarde você está recebendo, amém, eu tenho certeza que ela ainda estaria viva. Ela não ia entrar em angústia, ela não ia entrar em depressão a ponto de infartar, porque o Senhor estaria controlando
o espírito dela. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Através da palavra em que João tem deixado para nós. Diga hoje: não tenho medo. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: a caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Por quê? Porque você tem Jesus. Porque você tem o amor de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Ou seja, o medo não vai achar lugar no seu coração. Mas que você possa ter a paz, a alegria, o gozo do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória Poder desfrutar dos dons espirituais, do fruto do Espírito Santo. E ter uma vida cheia de paz. Uma vida cheia de alegria. Por quê? Porque você tem o príncipe da paz, que se chama Jesus. Glória a Deus. Jesus fortalece a fé dos que temem. Aqui em Mateus 14, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor diz: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus. Olha, irmão, Aleluia. aqueles homens eram experientes no mar. Eles eram pescadores, irmão. A vida toda cresceram, nasceram ali no mar da Galileia. Por estar em alto mar, passando por uma situação difícil, porque a palavra do Senhor diz que o vento era um contrário. De repente, vendo uma pessoa que era a pessoa de Jesus andando sobre o mar, começaram a ter medo, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Olha que eles já tinham sido discipulados por alguns anos, vamos dizer assim, por um tempo bom. Mas que nesta tarde, aleluia, esta palavra possa falar ao teu coração. Sim, Senhor. Eu não tenho medo dessa epidemia. Eu não tenho medo disso ou daquilo. Por quê? Porque eu estou preparado para a volta, pela chamada de Jesus na minha vida. Que você nessa tarde possa usar a palavra que o apóstolo Paulo deixou lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, dizendo: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus, aleluia. Porque muitos querem ir para o céu, mas não querem morrer. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que há necessidade de nós passarmos por esse processo para que nós possamos comparecer diante de Deus, ou seja, o Espírito voltar para Deus. Eu vi uma postagem esses dias atrás de uma jovem dizendo: estou morrendo. Analise comigo a data do seu nascimento. Você vai tomando, vamos dizer assim, você vai tomando as oportunidades que Deus vai te dando, e os anos vão virando, e os anos vão passando. E eu sempre brinco com os irmãos, né? Principalmente aqueles, vamos dizer assim, mais jovens, quando eles estão com 20 e poucos, e eu falo: ó, aproveitem, porque para chegar até nos 30 demora, mas depois dos 30 os anos vai ligeiro. Igual eu disse para ele: olha, quando eu conheci a Ivone, eu estava completando 19. Aí nós nos casamos, parece que foi com 25 ou 26 anos. Passaram 5, 6 anos. E parece que nos 30 anos nunca chegava, demorou muito. Mas depois dos 30 anos, meus irmãos, o negócio vai de uma maneira tão rápida, vai ligeiro, que hoje os 30 anos já praticamente quase já está dobrando. Então, meu irmão, aquela postagem que a menina colocou dizendo: estou morrendo. Então, todos os dias em que Deus está te dando a oportunidade de viver, aleluia, aproveita, viva a vida,
Não olhe para trás, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema. Continue olhando para Jesus, porque Ele é a vida eterna. E a necessidade de nós passarmos por esse processo. Não tenha medo, principalmente, não tenha medo de morrer. Por quê? Todos querem ir para o céu, mas muitos não querem morrer. Mas que você possa usar esta palavra do apóstolo Paulo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Por quê? Quando Ele nos chamar, será para a vida eterna. Não vai ser aquele sofrimento que o povo de Israel sofreu lá no deserto. Não é esse sofrimento nesse deserto que nós passamos dia a dia. Lá será para toda a eternidade. Paz, gozo e alegria com o nosso Criador. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A filiação divina dissipa o medo. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Glória a Deus. Glória. É essa que é a promessa para nós, irmão, em que um dia nós vamos comparecer diante de Deus e nós vamos poder dizer: Abba, Pai. E com certeza Ele vai dizer: entra, filho amado, Aleluia. para o gozo eterno. É, Senhor. Por isso, glória a Deus. Viva com alegria, viva sem medo, viva na dependência de Deus através do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque nós temos recebido o Espírito de poder, de autoridade, para desfazer as obras do diabo. A vitória sobre o medo está no amor. Por amar a Deus, grandes cristãos do passado não temeram pela própria vida. Está registrado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, ali os heróis da Bíblia, em que muitos enfrentaram a morte, morreram por Cristo, Verdade. não tiveram medo de perder a sua vida, porque sabia que tinham que passar por esse processo, para que nós possamos comparecer diante de Deus e dizer: Abba, Pai, Glória Abba, Papaizinho, e Ele poder dizer: entra, filho amado, para o gozo eterno. É, Senhor, aleluia. Nós vemos que a paz, ela lança fora o medo. Olha que interessante, irmão. A paz, ela lança fora o medo. Nós que somos pregador do Evangelho, quantas e quantas pessoas nós ganhamos para Cristo, e quando ela tomou uma decisão, aceitando Jesus, sendo Ele o príncipe da paz, eles deram um testemunho dizendo: antes eu não tinha paz, mas hoje eu tenho paz. Aleluia. Por quê? Porque a paz, ela lança fora o medo. Amém. Nós vemos quase todas as pessoas que sentem medo querem identificá-lo, explorá-lo e encontrá-lo, meios de livrar-se dele de uma vez por todas. Por isso que os consultórios dos psiquiatras estão cheios, né? Procurando essa paz, porque estão cheios de medo, medo de morrer, medo de enfermidade, medo disso, medo daquilo, de tantos problemas que nós encontramos nesse mundo desorganizado. Mas que nessa tarde você possa organizar a sua vida. Aleluia. E tomar uma decisão, um passo de decisão na sua vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para que você venha ter paz. Aleluia. Porque nós vemos que a palavra do Senhor diz que será realmente possível abolir a ansiedade diária. Sim, é possível.
O apóstolo João nos ensina que o amor é a maneira correta de sermos livres do temor que obstrui o caminho, obstrui o caminho da fé. Por quê? Nós vemos, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo João, ele nos ensina que o amor é a maneira correta de sermos livres do temor que obstrui o caminho da fé. Então o medo, irmão, ele, vamos dizer assim, estraga, atrapalha essa caminhada da fé. Mas se você praticar a sua vida servindo esse Deus que é amor, nós vemos lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Aleluia. Então nós vemos o apóstolo João nos ensinando a praticar o amor, para que o medo ele não venha ter lugar no nosso coração. Que nessa tarde você possa dizer: não tenho medo, Amém, Jesus. porque Jesus, ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Ouçamos cuidadosamente o que ele fala a esse respeito. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, versículo 18. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que praticar o amor, não temer, mas sim obedecer a Deus, não ir atrás de sacrifício. Eu sempre digo, né, filha, que o evangelho é tão simples, irmão. O evangelho é tão simples, mas o ser humano complica tantas coisas de Deus. É somente aceitar Jesus, Aleluia. como seu Senhor e Salvador da sua vida, porque está escrito lá em Marcos 16:15 que aquele que crê e for batizado será salvo, Aleluia. mas aquele que não crê será condenado. E nós estamos aqui nessa tarde cumprindo o IT, Amém. para que você possa abrir o coração e sair dessa depressão, sair dessa angústia, sair desse medo Aleluia. e praticar o amor. Porque o amor, ele cobre todo o medo. Amém. Aleluia. O amor, ele nos dá força, nos dá alegria. E quem é o amor? É esse Deus que nós servimos. Amém. Esse Glória Deus a trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso ajudador no nosso dia a dia. É, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo que está conosco nessa caminhada. O Espírito Santo que nos ajuda. Por isso, pratique esse amor, buscando conhecimento na sua palavra. E eu tenho certeza que Ele vai te orientar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, Aleluia. então, que Ele derramará do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos é dado. Assim, o medo, que pode ser comparado a uma pequena sujeira em nossa mente, será impelido ou até mesmo destruído pela ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. A fé, que é uma reação positiva da alma, agora tem livre curso para operar assim. Portanto, a melhor terapia para trazer libertação do medo é o amor. Amém. Que nessa tarde você possa Glória a Deus. abrir o coração Aleluia. para Deus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, Amém. Glória a e Deus. recebendo o Espírito Santo, e que você possa dizer: não tenho medo, porque Cristo habita
na minha vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso, irmãos. Deus é aquele que está conosco em todo o tempo. Realmente basta nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, porque o Senhor, a palavra dele é fiel. A palavra dele não volta atrás, né? Então nós vemos que aqui em Números 23:19, o Senhor fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Queridos, perguntas para nós nessa tarde ainda. Será que Deus ele volta atrás na sua palavra, naquilo que ele te prometeu, nas promessas, nas bênçãos que ele tem falado? Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Esta palavra maravilhosa onde foi ouvida nesta tarde, a respeito de deserto, a respeito de medo, eu acredito que Deus continuará a falar ao teu coração. Os versículos que foram citados, procura ler, procura aprender, procura se aprofundar nas coisas de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui, fora os primeiros pedidos de oração que eu mencionei nessa tarde, temos mais alguns irmãos que têm pedido oração. A nossa irmã Tânia Arlete, né, ela tem pedido oração pela sua sogra. Ela não tem estado bem por esses dias. Ela chama Maria Aparecida Rodrigues. Que Deus possa dar saúde a ela, em nome de Jesus. A minha irmã Márcia. Ela vai passar por uma cirurgia agora. Sim. Essa senhora, Dona Maria, ela vai estar passando por cirurgia agora à tarde. Então vamos, né, depois vamos colocar essa mulher em oração, juntamente com os demais pedidos. A minha irmã Márcia, lá de Campo Grande, também entrou pedindo oração pela família. Que Deus abençoe a família da minha irmã, lá em Campo Grande. Quem sabe breve estaremos aí, querida, em nome de Jesus, né? A gente está pensando em pegar umas férias, uns dias aí. Quem sabe, né? Se der certo, a gente vai estar indo para Campo Grande visitar minha irmã. A nossa cunhada Ana Nardi também pede oração pela família, pelo sobrinho nosso, né? O Elson Jobim. Que Deus possa colocar as mãos, dê sabedoria a ele em tudo aquilo que ele tem feito, né? Então, irmãos, são mais alguns, talvez, irmãos que estão necessitando de oração. E nessa tarde nós vamos continuar orando por esses pedidos, os demais pedidos. E você, nesse momento, se coloca aí na presença de Deus a respeito de toda essa palavra que foi ministrada sobre medo também. Vamos orar para que Deus entre com providência na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, ainda, Pai, na tua presença nessa tarde, quero colocar esses demais pedidos diante de Ti. Ó Pai, essa senhora Maria Aparecida Rodrigues, a qual vai estar passando por esse momento de cirurgia. Deus, Tu és o cirúrgico, Tu és o médico dos médicos. Coloca as Tuas mãos sobre essa senhora, Deus. Tu sabes o que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Sobre a família da minha irmã Márcia, sobre, ó Deus, a Ana Nardi, que tem pedido oração também nesta tarde. Toma nas Tuas mãos, ajuda cada pedido, Pai, a cada um, Senhor, que se colocou na Tua vontade. Os demais irmãos que estiveram conosco, outros que vão entrar depois, outros que vão assistir em outro determinado momento. Deus, seja com esta pessoa neste momento, as dificuldades que ela tem passado, que este medo, Pai, que essa, ó Deus, pânico talvez, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que saia desta vida, Pai, dê confiança. Deus, toma nas Tuas mãos, Espírito Santo, fala a este coração, dando alegria, dando, Senhor, o gozo do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, Pai, nessa tarde, agradecidos, ó Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Porque até aqui o Senhor esteve, ó Deus, com esta família, com este homem e esta mulher que estiveram conosco. Liberta para a glória do Teu nome. Continua, Pai, a trabalhar, a agir, a fazer. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Que os irmãos fiquem em paz em nome de Jesus. Amém? Entendi.